Bom dia, pessoal. Estou voltando aqui mais uma vez depois de algum tempo para falar com vocês sobre as ações do governo federal e sobre o que tem acontecido ultimamente no nosso país com consequências da guerra. Então eu quero falar com vocês rapidinho aqui, não demorar muito, não gastar muito seu tempo, e eu gostaria que você curtisse e me seguisse e também compartilhasse esse vídeo aqui que nós estamos falando sobre o nosso país, sobre as atuações, sobre a situação atual do nosso país. E eu queria mostrar para vocês sobre a privataria. O assunto agora é sobre a privatização. O que que houve logo após privatizarem as nossas refinarias da BR? Aí ficou difícil de controlar. Agora mesmo tem queda de petróleo, do preço do petróleo, às vezes o governo também isentando de impostos. Agora o monopólio, eles usam e fazem o poder deles, como eles são um monopólio, faz um cartel e manipula os preços e coloca os preços elevadíssimos lá em cima. E isso aí é o resultado da privatização da Abreu de Lima, lá na Bahia, também é de Pernambuco. Na época do governo passado, foi privatizada a preço de banana lá para os árabes e a trocada a troco de joias. Então vou mostrar para vocês um pouquinho aqui o resultado sobre a privataria. Vamos lá. Devolver para o Brasil a refinaria que o Bolsonaro vendeu abaixo do preço lá na Bahia para os árabes. Pois é, essa refinaria, que hoje tem o nome de Acelen, ela está aumentando o combustível diversas vezes. Aumentou aí 3, 4 vezes o preço do combustível, enquanto a Petrobras só aumentou uma desde que começou essa guerra. Pois é, por isso é tão importante o presidente Lula tomar essa decisão. Mas olha só, não para por aí não. O presidente Lula estava lá em Minas Gerais, nesse evento na Petrobras, anunciando investimentos de 9 bilhões, que vão gerar aí 36 mil postos de trabalho. Pois é, mas para quê? É para refinar mais combustível aqui no Brasil, refinar mais petróleo aqui no Brasil, fazer o Brasil ficar mais autossuficiente. Porque hoje, não sei se você sabe, o Brasil depende 30%, por exemplo, de diesel importado. Isso é muito ruim quando acontece uma guerra como essa. Além disso, dentro desse contexto aí, o presidente Lula defendeu uma reserva estratégica de combustíveis. Ou seja, quando a gente tem uma situação assim absurda, como a que está acontecendo agora, que os Estados Unidos está criando essa guerra, que está bagunçando o mundo inteiro, se a gente tem um estoque de combustíveis, como grandes países, como a China, a Rússia, os próprios Estados Unidos têm, a gente poderia resistir muito melhor nessa situação. Então o presidente Lula, como sempre, ao invés desse pessoal aí que é liberal, eles falam que é liberal, mas eles só querem liberar o lucro e não pensam no povo, o presidente Lula está pensando no Brasil, está pensando na nossa soberania. Esse pessoal liberal, a gente sabe, vendeu tudo, né? Vendeu a BR Distribuidora, vendeu as refinarias e deixou o Brasil sem instrumentos para enfrentar esse momento difícil, ao contrário do que o presidente Lula está fazendo. Ele está corretíssimo. Achou esse conteúdo importante? Já curte, comenta, compartilha e me segue para mais informação como essa. Gente, muito importante, o presidente Lula anunciou. Aí valeu, olha só, então vê como foi importante a gente falar sobre isso aqui, um pouquinho da situação que vive o país devido às privatizações. Lá em São Paulo, o povo foi iludido lá com o tal de Tarcísio, governador, dizendo que a Sabesp iria baixar o preço das taxas de água. Quem pagava R$ 60, hoje paga 460. Olha aí o resultado da privatização. É a mesma coisa que se fazem aqui no Distrito Federal, em vários lugares do Brasil. Essa extrema-direita já prega isso aí. E o tema da campanha do Flávio Bolsonaro é isso, tentar resgatar o que o Paulo Guedes e o pai dele faziam, que afundaram o Brasil e deixaram 33 milhões de pessoas na miséria, passando fome, esgrabutando lixo e indo para a fila do osso. Então não devemos deixar esse retrocesso voltar jamais no nosso país, ok? Um abração também aí, eu vou pedindo vocês, curta, compartilhe os nossos vídeos para ir dando engajamento, que agora em 2026 temos que pegar pesado para essa turma da extrema-direita, da organização criminosa do Banco Master,
não voltar mais, para não dar mais retrocesso. Já chega as nossas percas, nós trabalhadores perdemos os nossos direitos e cada dia mais eles estão tentando tirar os nossos direitos. Se não fosse o presidente Lula, nós estaríamos numa situação muito mais difícil. Então, viva o Brasil, viva Lula, 2026 outra vez. E olha, eu voto nele há 40 anos, eu sou eleitor do Lula e nunca me decepcionei com ele. Espero que você também faça o mesmo. Só aqui em casa são de 10 a 15 votos, só da família. Um abraço. Valeu, obrigado, curta e compartilha.